Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Tá No Ar podcast. O podcast feito para tripulantes e para não tripulantes, porque nós estamos aqui para trazer uma visão da aviação que você nunca viu. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou comissária de bordo há 15 anos, não parece, eu sei, olha essa pele. Mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial que eu conheci na empresa onde eu trabalho e ela, assim, mudou muito a minha visão com relação ao atendimento ao cliente pelos anos de trabalho. Então eu trouxe essa convidada especial hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a jornada dela, a história dela e como tudo começou na vida de Melissa. E espero que vocês gostem, aproveite, porque esse podcast é para vocês. Obrigada, Jess. De nada. Então, tenho certeza que você vai perguntar quando que você começou. Eu costumo brincar que eu sou vintage, né? Eu entrei em 1997 na aviação. Eu comecei em solo, uma empresa que não existe mais. Qual que é a empresa, meu? Varig, né? Na minha época da Varig. Na minha época da Varig, literalmente. Exato. Eu fiquei um ano em solo. Tá. Eu comecei porque eu fiz faculdade de turismo e hotelaria. Tá. Eu posso falar pra você que aquele sonho de ser comissária realmente aconteceu comigo, né? Voei pela primeira vez com 7 anos e eu olhei pra a comissária que me atendeu assim, eu quero ser que nem ela. E passei a minha infância toda, adolescência, eu vou ser comissária. Que legal. E fui. Meu pai não queria que eu fosse, né? Ele falou assim, não, você vai fazer uma faculdade, depois a gente liberar, e foi isso que aconteceu. Eu fiz a faculdade de turismo e hotelaria, na faculdade eu precisei fazer um estágio, bati lá no aeroporto de Florianópolis, que eu sou manezinha da ilha, pedindo um estágio para fazer meu TCC, comecei na Rio Sul, da Rio Sul eu fui contratada para solo da Varig, fiquei um ano, 97, e logo depois fiz a seleção e comecei em 98 no voo. Sim. Então, desde então, façam as contas, por isso que eu brinco que eu sou vintage, eu estou na aviação. Então, a minha história é essa. Passei por 2 empresas até onde estou atualmente. Legal, legal. E como que você vê, Mel, hoje, né? Eu acho que a pergunta que todo mundo faz, assim, com relação à aviação, como que você vê a diferença da aviação de antes, porque teve muita diferença, para a aviação de agora? Sim, tem mesmo, Jess. Só que é assim, ó. Eu costumo fazer uma análise no geral, do mundo. Isso, do mundo. Do mundo, né? Antigamente, quando eu fiz um curso de comissário, quando eu entrei na Varig para ser comissária, não tinha internet, não tinha Google, não tinha TikTok, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, você chegava realmente para estudar. Então, você tinha um manual, você só tinha aquilo para estudar. Então, o teu estudo era você, o manual e o professor. Sim. O teu exemplo já começava por aí. Por aí, né? Dentro da sala de aula. A minha instrutora do passado foi tudo pra mim. Foi ela que me falou assim, ó, você vai passar protetor solar todos os dias. E até então você passa todos os dias. Passa em protetor solar. Fica a dica. Caso do colágeno. Eu brinco, mas é verdade. Porque ela me ensinou absolutamente tudo. Então, quais eram os meus exemplos? Os nossos professores, os nossos instrutores e principalmente aquela pessoa que me ensinou a voar. Eu tenho ela no meu coração porque realmente eu aprendi a ser uma comissária com ela. Tudo que ela falou, olha, cuidado na aviação, tudo que você faz no primeiro ano vai ficar marcado pro resto da sua vida na aviação. Foi ela que me ensinou. E é verdade. Sim. Né? Então, no passado, a gente tinha isso, né? Você não tinha, quando eu brinco assim, eu não tinha Google, TikTok, é verdade. Você tinha referência, né, das pessoas. E com quem que a gente aprendia? Com os exemplos. Exato. Com quem que, porque a gente não entrava lá, deixa eu ver quem é a melhor comissária. Não existia isso. Então, o nosso aprendizado era com aquela chefe que estava com você no voo, aquela tua colega que estava trabalhando na executiva. Esses eram os exemplos. Então, eu cresci tanto positivo como negativo, porque o exemplo, eu sempre ensino para as pessoas. O exemplo tem os dois lados. Aquilo que você não quer ser
Exato. E aquilo que você quer realmente ser. Exato. Né? E é legal falar isso, porque eu sempre falo isso. Às vezes todas as pessoas vão te ensinar alguma coisa. Mas você tem que saber filtrar o que é bom, o que é ruim. Exato. E o que você vai levar. Tem pessoas que você vê que a atitude não é legal e você fala, eu não quero ser essa pessoa. Exatamente não é? Isso. Então, assim, a gente tem que ter esse filtro interno nosso, que vai muito dos nossos valores e da nossa cultura. E a gente pode mudar a cultura, não pode? Podemos. Sempre pra melhor. Sempre pra melhor, exato. Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar nesse crescimento, nesse desenvolvimento profissional e emocional para o melhor. Exato, né? exato. Eu penso dessa forma, eu não vou para um voo para tornar o voo pesado, carregado, Sim. vou pontuar. Não, muito pelo contrário. Sim. Né? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma profissão, ela é uma profissão, se você perguntar assim para mim, Mel, você faria tudo de novo? Faria. Eu ia perguntar isso. Faria, tudo bem, eu acho que eu tô já antecipando, não tem problema. Eu seria comissária novamente. Sim. Por quê? Porque quando a gente faz o que realmente a gente gosta, a gente faz com carinho, com amor. Porque para e pensa, eu sou casada, eu tenho um filho de 9 anos, eu abro mão de muita coisa, né? Final de semana, Natal, Ano Novo, para estar voando, para estar dentro de um avião, para ajudar os outros. Então, realmente, quando eu tô dentro do avião, eu sempre penso, pode ser a minha mãe, a minha avó, o meu filho. Exato, né? exato. Então, eu vou sim me dedicar, eu vou sim fazer sempre o algo a mais para eu ficar mais leve, mais tranquilo, vou ficar mais tranquilo. Porque é muito tempo fora de casa, né? Muito. Imagina se você sai numa dinâmica do tipo, não tô legal. E acontece, gente, a gente não Nós somos máquinas, exato, né? Nós somos humanos. E acontece de um dia você sair de casa e não tá bem. Mas a gente tem que ter essa relação profissional, como a Mel falou, essa maturidade de entender que é o nosso trabalho e a gente tem que trazer o nosso melhor independente da situação. É difícil? A Mel deve ter passado por várias situações do tipo assim, porque tem dias que a gente tá mal, acontece algo familiar. Mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu tive uma gestora que ela sempre me falava assim, não tem como separar. Eu falo, tem como separar. Eu falo por mim. Sim. Quando eu coloco um uniforme, quando eu represento uma empresa, quando eu estou com um crachá, eu não sou mais a Melissa, mãe do Bernardo, né? A esposa do Rafael. Eu sou a funcionária daquela empresa. Sim. Né? Tem muitas pessoas que estão dependendo de mim. Exato. Tem muitas pessoas que querem meu sorriso. Tem muitas pessoas que querem meu atendimento. Então faz parte, sim, desses anos que eu construí, né? Como profissional, aprender a literalmente a se separar. Sim. Eu estou representando uma empresa. Sim. Então eu tenho as minhas funções, eu tenho as minhas obrigações e eu vou sim colocar tudo aquilo em prática. Sim. O meu colega que está do meu lado não precisa saber o que eu estou passando na minha casa. Da mesma forma que o cliente não precisa saber. Sim. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho sim que receber o meu melhor sorriso, com o meu melhor atendimento. Eu uso uma palavra muito de acolhimento. Quando a gente fala acolhimento, eu vejo assim, que é no geral. Tanto você, minha colega que está do meu lado, como o próprio cliente. Exato. Né? Toda ação tem uma reação. Então, se eu já crio um power disso no primeiro momento com nossos passageiros, perdi. Exato. Até você resgatar, até você conquistar, é muito diferente. Isso também acontece com um colega. Então, o acolhimento, ele tem que ser em tudo. Ele tem que ser tanto para o nosso colega que está do lado, como com nossos passageiros que estão ali conosco, entendeu? Sim. E nessa questão de colegas mesmo, né? Como que é como você vê hoje o gerenciamento de pessoas? Sabe? Porque tanto caso da geração. Tanto com colegas quanto com clientes também, porque eu vejo muito que a aviação mudou muito o público. Sim. Né? Da época que você começou para agora, eu acho que deve ter assim uma distância de público muito grande de atendimento do que o cliente espera, da expectativa do cliente a bordo. Isso. Né? Então, assim, como fazer esse gerenciamento nesse tempo todo que você trabalhou? Como você mudou? Como que foi essa migração?
muitas vezes eu faço essa análise, né? Porque, claro, principalmente quando você chega de um voo cansativo, é onde você faz a análise, né? Você está tirando o uniforme, você vai preparar para descansar, você faz a análise, como que está sendo, como que foi o voo, o que eu poderia ter feito diferente. E quando você começa a pensar, isso te remete ao passado. E o que eu vejo hoje? Mudou muita coisa. Eu imagino. O público realmente ele mudou. Os nossos colegas, eles mudaram. Mas tudo isso faz parte de uma cultura que mudou. Vamos lá. O colégio. Na minha época, o professor falava alguma coisa e era assim. Meus pais falavam alguma coisa assim, senhora. A gente não tinha voz ativa, a gente não discutia. Hoje em dia, eu vejo pelo meu filho, né? Como é difícil você educar uma geração onde que a tela, o TikTok, o Instagram, eles estão mais ativos. Eu não tinha, eu não E é muita informação, né? Muita informação acessível. Muito. E aí vem os conflitos de geração, que acontece. Sim, normal. Com o próprio colega, inclusive com o cliente. Aí, na minha visão, é que vem o grande X da questão. Sim. Eu, como, por exemplo, responsável pelo voo, eu tenho que ser inteligente o suficiente para saber lidar com todo o público. Exato. Desde o mais tradicional, como aquele público mais leve, mais descontraído, solto. Isso a gente aprende somente na prática. Eu sei. Você, por exemplo, está dentro de uma aeronave, vai ter clientes, passageiros, que eu vou chamar o voo todos de senhor e de senhora. E tem uns que daqui a pouco a gente vai ver, a gente tá tão assim, em família, porque eles querem ser confortados, atendidos dessa forma. Oi, querida, tudo bem? Cheguei, né? O que mais que eu posso te ajudar? Tô aqui. Só que isso vai do aprendizado. Exato. Você consegue já ver no embarque, né? Você já consegue visualizar o cliente, perceber aquele cliente a hora que ele entra. No passado, quando eu entrei na aviação, não existia esse tipo de leitura. Né? Porque era muito igual, né? Muito padrão. Todo mundo era igual. Era todo mundo senhor, senhora. A gente tinha aquela postura que a gente brinca, a gente fazia o atendimento de segurar, né? Era assim. Mas, em compensação, você não errava. Sim, exato. Né? Exato. O índice de erro era baixíssimo, porque todo mundo tinha esse mesmo padrão. Todo mundo tinha o mesmo treinamento. Então, todo mundo fala, qualidade de treinamento, de atendimento. Sim, que todo mundo passava pelo mesmo treinamento. Então, essa parte cultural, essa característica das pessoas que entravam no avião, não tinha como fugir, você não tinha uma cultura diferente. Hoje, não. Hoje, aí que tá o grande X da questão. Hoje, você tem vários tipos de público e você tem que ser inteligente, você tem que ter essa inteligência emocional, essa vivência de saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você pode agir, o que você não pode agir, principalmente com o colega. Exato, exatamente. Entendeu? Até porque você precisa dele, né? Total, a gente não pode perder a tripulação. E da mesma forma, quando você é responsável por um voo, existe, né, voos nacionais, voos internacionais, aviões com 2 comissários, aviões com 12 comissários, principalmente quando você tem um desafio grande de ficar 14, 15 horas dentro de uma aeronave, que você vai ter muitos comissários, você tem que fazer uma leitura. E fora que assim, eu não sei se você tem essa visão, mas a tripulação técnica, que eu não sei se vocês sabem, mas é comandante, copiloto, e nós somos a tripulação de cabine, que são os comissários. Então, eu acho também que existe também esse diferencial de tratamento que a gente chama hoje. E tem que ter, porque os meninos dão ali anos de estudo para estar onde tá, tem que ter. E a gente tem dentro do avião, e muita gente não sabe, a hierarquia a bordo, né? Isso. Então, assim, nós temos que... O que é hierarquia, Mel? Então, vamos falar hoje, né? Do que é essa hierarquia? Quando a gente fala em hierarquia, é uma
a gente lembra uma coisa muito militar. Isso, né? já vem do militarismo. Tem um histórico por trás. Mas, principalmente, o que a gente tem que entender hoje na nossa atual conjuntura? O comandante e o primeiro oficial, eles são as pessoas responsáveis pelo voo. Exato. E vão ser sempre, e a gente tem que seguir exatamente aquilo que eles estão falando. Exato. Claro, o que hoje é diferente do passado? Hoje a gente tem uma leveza, uma liberdade maior. Se a gente perceber que algo não está conforme planejado, precisa, eu posso sim usar o CRM. Exato. Entendeu? Porque eu sempre falo, a gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente saiba como falar. Né? Como abordar. Não tem problema nenhum. É só a gente saber falar, saber abordar. Chegar, comandante, posso dar uma sugestão? O que o senhor acha de fazer dessa forma? Não tem problema nenhum. Exato. É ele que vai... a decisão final vai ser dele. Né? Então, essa hierarquia, ela tem que existir, porque senão a gente não precisava de piloto. Exato. Só que a responsabilidade deles é a maior que a gente tem. E ainda bem que eles estão aí. Exato. Porque são eles que vão falar, vai ser dessa forma ou não. Entendeu? Sim. Só que em conjunto. Exato. E volto a falar, o principal é como você fala, como você aborda, como você atua, né? Isso a gente tem que estar sempre em primeiro lugar. A gente não pode esquecer absolutamente nunca a hierarquia, né? Esse respeito, esse trabalho em equipe. Isso é fundamental para um voo realmente sair segurança, conforme a exigência do padrão da empresa, sair leve. E a gente sair do voo, nosso trabalho foi bem feito. Exato, até porque a gente fala muito sobre... você citou o CRM, hierarquia, tudo. E nós temos, dentro da aviação, um ecossistema. E esse ecossistema, ele é feito para os aviões pousarem e decolarem em segurança. Esse é o objetivo de toda empresa aérea, entendeu? Ninguém vai sair exato. desse gerenciamento, Isso, né? Não tem como. Então, assim, por mais que seja a branca, a azul, a laranja, a verde, enfim, qualquer companhia, o objetivo é pousar e decolar um avião com segurança. Esse é o nosso objetivo dentro do avião, né? Então, assim, para isso tudo funcionar, as empresas, elas têm manuais a ser seguidos, tem ali o padrão de cada empresa, só que a gente está lidando com pessoas. E esse gerenciamento que a gente fala o tempo todo é sobre esse ecossistema, porque não é só o nosso colega a bordo do avião, a gente tem também a equipe de solo, tem o pessoal que está lá no check-in, então todo mundo vem do mesmo padrão, né, que cada companhia estabelece. Então é importante vocês entenderem isso também, porque assim, não é vozes da cabeça da Mel falar, não, tem que fazer isso porque é assim que vai funcionar. No meu voo é dessa forma, não existe isso, é o voo da empresa. Exato. Então assim, é toda uma dinâmica ali, e esse gerenciamento de pessoas, eu acho que é a parte mais difícil, não é, Mel? Muito. Por quê? Porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada pessoa foi criada, isso vem também da parte da criação, né? De forma diferente. Mas o que a gente tem que lembrar principalmente? Nós temos um manual, a gente estudou para isso, a gente tem um padrão da empresa, então a gente não pode inventar. Né? Então, se a gente está trabalhando naquela empresa, com aquela cultura, com aquele padrão, a gente tem que seguir exatamente o que eles estão pedindo para não errar. Exato. A gente brincar, vamos evitar a fadiga? É exatamente isso. Porque se você faz exatamente o que está escrito, foi escrito por um motivo, concorda? Sim. Tá lá por algum motivo. É só a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque você fez exatamente aquilo que a empresa pediu, de acordo com os parâmetros, a parte operacional, a segurança e a nossa função, entendeu? Exato. Então é isso que a gente não pode esquecer. É difícil? É muito difícil. Mas as normas, elas existem, ainda mais na aviação, que é uma área que você não existe jeitinho na aviação. Exato. Né?
existe a jeitinho no atendimento. Isso, cada um encanta de uma forma diferente, cada um tem seu jeitinho. Agora, a parte técnica, não existe jeitinho. Sim. Você tem que fazer exatamente aquilo que está escrito, porque são anos de estudos, né? Pra dar certo. Sim. E a gente trabalha com vidas, né? A gente não pode nem brincar. Nem brincar. Não pode nem tocar nesse assunto que a gente não pode nem brincar. Exato, Mas é nem isso brincar. mesmo, Nem brincar, porque E só a gente sabe, né, Mel, o que roda na cabeça ali do comissário, porque assim, todo mundo tem a visão da aviação do tipo, ai, vocês só passeiam. Vocês só, é o que a gente mais escuta. Ai, só passeia, só viaja de graça. E, ai, você só se diverte. Não é assim. Dentro do avião, a gente tá com a cabeça ali, ó, trabalhando em... eu brinco que é de olho no peixe e de olho no gato, né? É isso aí. E em todos os outros problemas. Porque nós estamos ali também, e inclusive... pro que dá errado, porque a gente sempre fala do que dá muito certo, que é o passeio, a viagem, é o hotel, e ok, isso é um dia que deu certo, e quando não dá certo? Exato. Você deve ter passado por algum período já na aviação que aconteceu algo que te marcou. Você sabe, assim, em algum momento quer falar sobre isso ou não? São tantas coisas, né, Jess? E assim, o que eu sempre falo? Eu vou enrolar um pouquinho você. Não me enrola. Porque assim, ó, não tem como você estar 27 anos na aviação sem passar por alguma coisa. Sim. Né? Eu faço um trabalho muito forte comigo. Porque cada voo... Ela é muito exigente, tá, gente? Ela é exigente. Ela é assim, ó, a régua tá ali em cima e é essa régua que ela mantém, independente de quem seja, tá? E eu gosto. Mas assim, é a minha função. Né? E tem eu sou exigente. Tudo bem, você falou. Eu vou concordar com você. Mas eu acredito... Mas é bom, não é pro mal, não, é pro bom. É a minha função. Né? A gente tem que ser profissional nesse aspecto. Sim. Eu tô fazendo exatamente aquilo que a empresa tá pedindo para que eu faça. É o profissionalismo, é o atendimento, é a parte do cliente. Você tem que ter uma visão como um todo, a visão do dono. Porque quando você é responsável por um voo, você tem que pensar em tudo. A tua visão, por exemplo, fechar a porta no horário. Eu não posso atrasar o voo. Por que eu não posso atrasar o voo? Tem as pessoas que vão para uma conexão. Sim. Cada cliente, cada passageiro que tá ali, eles têm um porquê. Já pararam para pensar que eu posso estar levando pessoas que estão indo para um velório? A gente sempre fala isso. Fazer uma cirurgia, um casamento, um aniversário de um filho. Então, você tem essas metas. Então, quando você é responsável, você tem que pensar no cenário como um todo. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, voltando, você já passou? Sim, já passei por várias situações. Só que, principalmente, eu tentei, claro, como ser humano, a gente não acerta 100%. Sim. Mas eu tentei, de todas as formas, não deixar transparecer absolutamente nada. É um trabalho difícil? É um trabalho difícil. Sim. Por quê? Primeiro que o cliente não tem... nada a ver, Não né? tem nada a ver. Muitas vezes os nossos colegas também não. Sim. Então, se o colega desestabilizar, ele vai olhar para quem? Para o colega que está do lado, a pessoa que está responsável por esse voo. Eu que vou dar força para ele continuar me dando, apoiando, porque muitas vezes, quando acontecem situações inusitadas no voo, você não consegue resolver sozinha. Exato. Você precisa de todo mundo da tripulação. Exato. E para você precisar de todo mundo da tripulação, a gente tem que estar realmente numa mesma sinergia. Exato. Trabalhando e falando a mesma linguagem. Então, sou eu, como a responsável, para passar essa segurança. Exato. Então, eu não posso desmoronar. É um trabalho difícil? Muito. Vem com o tempo? Com certeza. E aí eu volto a falar. Quando a gente aprende com o lado positivo e aprende com o lado negativo dos outros. E eu tentei colocar em prática nesses anos todos, e principalmente feedback, uma coisa que muita gente acha que feedback é só negativo. É só negativo. Não, gente. Quando o profissional entender que o feedback é para o crescimento e desenvolvimento profissional de cada um, ele já está anos-luz na frente das outras pessoas. Exato. Tem essa maturidade, né? Porque as pessoas têm uma maturidade de feedback que é, assim, pessoal. E não é. Entendeu? E a maioria das pessoas leva pro pessoal. Tipo, a Mel não gostou de mim.
Tenta dar uma segurada aí na emoção, mas respira, por que né? A Mel falou isso? Exato. Porque eu sempre pensei, entender. a minha vida toda, eu cresci, amadureci e evoluí por causa dos feedbacks que eu tive. E eu dou graças a Deus por ter, nesses anos todos de aviação, ao meu lado, pessoas extremamente rigorosas que me cobraram para ser a profissional que eu sou hoje. Exato. E eu acho que quando você entende isso, você tá ali no plus do profissional, né? Exatamente. Porque se as pessoas estão te dizendo algo e você consegue captar e melhorar... Eu tô preocupada com o crescimento dela. Exato. Tipo assim, eu sempre falo, e quando eu falo pra tripulação, é exatamente isso. A função de uma gestora a bordo, a gente fala hoje a bordo, mas no centro de treinamento, no aeroporto, no check-in, é exatamente isso. É preocupar com o crescimento e desenvolvimento profissional da pessoa. A gente não... Tu acha que eu vou sair da minha casa, deixar meu filho, meu marido, sábado, domingo, pra não feriado, pra não querer me preocupar com o ser humano que está do meu lado? Não. Exato. Se eu precisei falar com alguém, que bom que eu tive essa percepção de falar com a pessoa. E eu sempre falo, gente, é pro crescimento e desenvolvimento profissional de vocês. Exato. Essa é uma das nossas funções. Então, se eu percebi, se eu puder, tô implementando uma sementinha em você. Entenda. Porque algo aconteceu. Exato. E pode ser melhorado. Entendeu? Claro. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode melhorar. Você acha que eu não aprendo? Eu continuo aprendendo todos os dias. Exato. Entendeu? Eu vou me aposentar e eu vou continuar aprendendo. Exato. Por quê? Porque o ser humano, a gente sempre tem alguém pra te falar algo a mais. Cara, o ser humano, entendeu? Ele tem... Sempre tem alguém pra, assim, meu Deus, esses dias eu tava na Gali, falei uma menina assim, ó, como é que eu nunca pensei nisso? Exato. Isso é aprendizado, sabe que você tem que estar aberta pra isso. Exato. Entendeu? Exato. Como você pode usar pra você também, né? E aí eu acho que isso que faz parte também da inteligência emocional da nossa profissão. Exato. Você tá aberto nesse aspecto pra aprender de todas as formas, entendeu? Exato. E se você tivesse que dar um recado pra você do passado, nesses 27 anos, o que você falaria pra você do passado? Eu falaria, faça tudo de novo. Faça tudo de novo. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu seria comissária novamente. Entendeu? Valeu a pena. Valeu. E eu ainda me emociono. Tem coisas que eu ainda me emociono. Por quê? Quando você para e pensa no que você conquistou como profissional, nas oportunidades que eu tive, né? Que hoje eu consigo dar pro meu filho, né? Graças a Deus. Engraçado você falar isso, Mel, cortando rapidinho, mas vai entrar no que você vai falar, porque teve uma moça no TikTok que me perguntou. Ela falou assim, e tem comissário, piloto que é casado, que tem filho? E aí eu citei exatamente isso. Eu falei assim, sim, e dependendo da sua situação, você pode proporcionar muita coisa para os seus familiares, mãe, pai, enfim, você não precisa ser casado se você não quiser. Mas existe esse tabu da aviação de pessoas casadas. Tem. Há 14 anos. Olha, tá vendo? Uma pessoa normal que não é da aviação. E tem isso também, gente. Vocês vão ouvir muita gente falar disso. Pessoas normais são pessoas que não estão na aviação. Porque a aviação, a Mel vai concordar comigo, é um mundo paralelo. Vocês não têm noção. A gente brinca, né? Mas é verdade. Eu brinco assim, não, meu marido é normal. Assim, como assim? Não, ele não é da aviação. Ou seja, ele trabalha de segunda a sexta. E a gente não trabalha. Exato, exato. Né? Então nós temos um mundo aí paralelo, que é o mundo da aviação, mas pode continuar, Mel, falar da família, né? Não, mas por que a gente começou? Me perdi. Porque você vai falar... Você perguntou se eu faria da jornada. De novo? Faria, porque assim, ó, primeiro que eu tenho, eu falo, eu vim de uma cidade no interior de Santa Catarina, Criciúma, né? Sim. Eu nasci em Florianópolis, minha família toda é de Criciúma, eu me considero muito criciumense. E eu falo para meus primos, para minhas primas, o mundo ele é muito grande. Muito. Muito. Para você ficar só dentro de uma caixa. Nossa, chega, me arrepiou. Entendeu? Me arrepiei. Então, assim, o que a aviação te traz? Você conhecer o mundo. Só que você tem que saber aproveitar. Exato. Né? Você tem que ter essa maturidade para saber aproveitar.
Então, você faria tudo de novo? Eu acho que eu viajaria mais, Jéssica, assim, ó, para realmente conhecer o mundo. Mas também isso vem da minha parte de educação. Não, primeiro a gente tem que comprar responsabilidade, comprar a casa, comprar um carro, fazer a pós-graduação, etc e tal. Sim. Eu acho que hoje eu aproveitaria mais com responsabilidade. Tá. Mas eu faria absolutamente tudo de novo. Tá. Entendeu? E eu não mudaria a minha forma de ser como profissional. Legal. Porque eu sou muito feliz desse jeito. Quando eu tô dentro de um avião, quando eu tô usando o meu uniforme, primeiro que eu amo o meu uniforme, né? Eu me sinto uma outra pessoa. Legal. Porque eu respeito muito, eu tenho muita gratidão de ser o que eu sou hoje, por todas essas oportunidades que eu tive, desde que eu entrei do que eu sou agora. E eu sou essa pessoa que eu sou hoje por causa dessa vivência, por causa dessas pessoas que estavam do meu lado, por causa dessa oportunidade de crescimento profissional que eu tive, entendeu? Sim. Então eu não mudaria absolutamente nada. Hoje, a única coisa que eu acho que eu faria, eu acho que eu iria conhecer melhor o mundo. Entendeu? Aproveitar Mas a profissão, Mel, você faria uma outra faculdade? Faria, porque eu acho que estudo é importantíssimo, nunca é de menos, mas eu iria continuar querendo ser uma comissária. E nesses 27 anos, né, de tudo isso que você já falou pra gente, teve algo assim pontual que você aprendeu e que você leva todos os dias, que você ainda se lembra? Alguma coisa assim? Eu levo, na realidade, assim, ó. Que alguém te falou, ou algo que você conquistou, sabe? Nesses 27 anos você olha pra trás e fala assim... Eu acho que as conquistas, porque nesse tempo todo que eu tive na aviação, eu tive várias oportunidades de trabalhar na parte administrativa de empresas, né? Sim. E as conquistas que eu tive... É até difícil de falar, sabe? Sim. Eu olho e fiz assim, meu Deus, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Isso aqui tá assim porque eu ajudei a construir. Entendeu? E uma das coisas mais marcantes, um dos voos mais marcantes que eu tive, você lembra na época da pandemia? Lembro. Né? Lembro. Só quem trabalhou na pandemia sabe o que a gente passou. Exato. E eu fiz dentro do Brasil, não sei se você vai lembrar, que a gente foi pegar as vacinas. Lembro. E a gente só tava vendo as pessoas doentes, as pessoas morrendo. E quando eu estava dentro daquele avião, e no porão de carga, tinha muitas vacinas. Deve ser... Eu falei, não, eu nunca mais vou esquecer. Sim. Aí eu brinco assim, ó, mais uma página que eu ajudei a escrever. Então, são essas conquistas de ajudar a escrever essas páginas importantes da história da aviação. Eu falo pra você, que falei assim, ó, eu fiz. Eu estava lá. Eu vi. Então, e agora conversando com você, teve um momento, na época da Varig, a Varig estava quase fechando as portas. Duas comissárias, nós fomos convidados para fazer um voo especial da Força Aérea Brasileira no Avro, com os pracinhas. Lembro! Que são os pilotos vivos que representaram o Brasil na última guerra. A gente foi para Salvador com eles, porque eles foram homenageados. Que legal! Que legal! E você sentar do lado daqueles senhores e escutar a história deles. Então são dois momentos. Por que eu me lembrei? Eu achei esses dias, a gente recebeu um certificado, e aí eu achei a foto e o certificado. Eu falei, gente, eu também fiz parte dessa história. Desse momento. Então tem esses momentos que são realmente especiais, que não tem como a gente não esquecer, né? Exato. Que só a aviação realmente nos proporciona. Exato, então, exatamente. Assim, foram momentos bem especiais, bem diferentes, mas foram momentos que eu penso assim, ó, que te marcou, né? Eu passei por isso, eu ajudei a escrever, então isso pra mim é muito importante. Exato.
Se você tivesse 5 dicas para dar pro pessoal que tá de casa, né? Tá que certo. tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente nesse podcast. Isso a gente não combinou, hein? Isso a gente não combinou. 5 dicas para ser um comissário de bordo ou um profissional, seja a área que a pessoa esteja ouvindo, né? Porque hoje eu acho que a gente pode usar principalmente conhecimento, a gente pode usar em qualquer lugar, em qualquer situação, então as pessoas têm que começar a ver isso, do tipo, não é porque a gente tá falando de aviação aqui que você não pode aplicar em outras áreas da sua vida, mas como a gente tem, a aviação é muito padrãozinho, a gente segue muitas regras a bordo do avião e vocês nem imaginam. E elas existem exatamente pra gente fazer a coisa certa. Exato. Então, assim, se você tivesse 5 dicas pra dar pro pessoal de como ser uma pessoa melhor, um comissário melhor, um profissional melhor, o que você falaria? Uma das coisas que eu sempre teve uma... Vamos jogar um foguinho aqui, ó. Teve uma parte da minha vida que eu fui instrutora, né? Uhum. E uma das coisas que eu sempre falei pros meus alunos. Tá. Não seja um comissário igual aos outros. Tá? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de ser, de agir, de atuar, postura. O que você vai fazer de diferente? Igual tem um monte. Exato. Em todo lugar. Em todo lugar. Por isso que eu falo. Quando eu falei isso, não é só na aviação. É Exato. em todo lugar. Igual tem um monte. O que a gente vai fazer diferente? Exato. Isso é um trabalho de formiguinha que cada um tem que fazer. Então, essa pra mim é a maior. É a maior. Tá sempre em primeiro lugar. O que eu vou ser diferente dos outros? Uhum. Eu não posso ser igual. Exato. Porque igual, qual é a graça de ser igual a um outro profissional? Exato, não dá. Nem na vida, né, gente? Todo mundo Né? igual, imagina? Não. Então, eu penso, a primeira coisa. Uhum. Por exemplo, se você escolheu uma profissão que tem normas, que tem Exato. Um guia de apresentação pessoal para ser seguido, Uhum. segue. Exato. Tá ali exatamente Por um motivo. por um motivo. Falando na aviação, Uhum. você falou que eu sou rigorosa, Uhum. mas para e pensa, o cliente paga uma fortuna, Uhum. Ainda mais hoje. né? O passageiro não quer ver uma comissária descabelada, uma comissária sem maquiagem, uma Exato. comissária sem um sorriso. Uhum. Concorda? Exato. Você não vai querer. Não. Se você for, por exemplo, vai pagar uma classe executiva, vamos falar Emirates, Qatar, que Uhum. hoje, né? Sim. É o sonho de toda comissária. Exato. Aí você vai ver uma pessoa que tá totalmente fora do guia da apresentação pessoal. Não. E nem, Não eu combina. acho que e isso nem só pra aviação, às vezes você chega numa loja, você sabe que é uma loja mais de alto padrão. Você chega, a pessoa tá lá toda descabelada, sem maquiagem, você fala assim, Vou pagar R$2.000 será que eu tô... naquela peça de roupa. Isso, entendeu? Do Né? tipo, então você só traz pra aviação. Como você Entendeu? está falando, mas isso é no geral, é em qualquer profissão. Exato. Né? Exato. A apresentação pessoal, a sua postura, Exato. o que você veste quando você, por exemplo, vamos mudar um pouquinho a área, vamos para a área direito. Tá. Você tá num congresso. Aham. O que você veste lá Exato. É o que vai te mostrar, né? vai mostrar que você é. Exato. É o teu cartão postal. Exato. Entendeu? Exato. Então, maquiagem, postura. E ela veio na paleta, tá, queridos? Eu falei pra ela, fica à vontade. Ela veio de social. Não sai, entendeu? Não sai do comissário. Ele fica ali, ó, intrínseco. Mas se eu penso dessa forma, eu vou ser diferente, né? Não tem. Eu tô em casa, é chinelo, né? É moletom, não tem problema nenhum. Sim. Né? Então, tem esse outro ponto que eu acho assim, ó. Se você quer ser e você tem a norma, Sim. segue e faça sempre um algo a mais. Exato. Sempre vai ter alguém olhando para essas pessoas que estão fazendo um algo a mais, Exato. né? Uhum. Eu brinco, né? No futebol tem os olheiros, né? Na aviação também tem. Exato. Entendeu? E principalmente
os nossos passageiros, as pessoas que estão, que a gente está ali por causa deles, eles estão olhando para isso. Então, Isso faz a diferença. Faz, com certeza. Uma coisa muito importante que a gente brinca, que é verdade verdadeira, que eu falo, você tem que ser feliz onde você está. Se você não é feliz fazendo aquilo que você escolheu ser em qualquer profissão, você está na profissão errada. Você está abrindo mão de muita coisa para você não trabalhar feliz. Para você não estar feliz. Claro, gente, a gente volta a falar. É difícil muito. A vida, em qualquer sentido, em qualquer profissão, existem os ciclos. Exato. Existem ciclos que você não vai estar bem. Exato. Mas aí você vai procurar uma ajuda, fazer uma autoanálise. Até porque você tem que se respeitar, né, Mel? Exato. É um respeito com você também. Porque não adianta você não estar bem nesse momento e insistir em uma coisa. Exato. Que tem que não... cuidar de você. Exato, a tua saúde física e mental está sempre em primeiro lugar. Exato. Se você perceber que você não é feliz, encerrou o ciclo. Exato. Entendeu? E eu falo muito isso, eu falo muito isso que as pessoas, às vezes as pessoas vêm, não só em relação à aviação, mas tem amigos fora, enfim, e as pessoas reclamam de algumas situações. E aí eu peguei uma pergunta pra mim que eu sempre falo pra pessoa, eu pergunto, qual é a sua responsabilidade naquilo que você tá se queixando? Porque a responsabilidade é nossa, né? Se tem algum problema, se você não tá feliz, se você não tá bem, a responsabilidade é sua de ver o que tá e melhorar, corrigir e consertar ali, não de outras pessoas. Entende? Você tem que ser responsável por sua ação. Exato. Né? Não são os outros que vão fazer pra você. Exato. É você que tem que ter essa inteligência, maturidade emocional para buscar isso, entendeu? Exato. E volto a falar, porque muita gente se ilude com muitas áreas. Exato. Né? A gente não pode ter essa ilusão. Como você abre mão de muita coisa para se doar para os outros, você tem que fazer isso feliz, gostando. Exato. Entendeu? Porque senão não dá. Primeiro é você, para depois os outros. Exato. Né? Outro, buscar sempre conhecimento. No meu passado, na minha época da Barbie, aquilo que eu falo, a gente não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje. Sim. Né? Hoje você tem pessoas profissionais que vão te ajudar a isso. Exato. Né? Hoje você tem que usar um Google, toda essa parte da mídia social, da internet, a seu favor. Então não tem como falar, eu não sabia. Como não? Como não? Né? No passado, tudo bem, porque a gente não tinha essa possibilidade, essa oportunidade. Eram livros, era o manual do avião, livro, o teu instrutor. That's it. Hoje não. Hoje você tem esse conhecimento. Exato. Então busca esse conhecimento. As pessoas não vão fazer para você. Tem que vir de quem? Tem que partir de você. Exato. Conhecimento. E é muito interessante isso que você falou, porque assim, as pessoas não leem mais. Não. Com essa questão da internet, as pessoas não leem. Não buscam, é tudo muito fácil, tudo muito rápido, né? O acesso ali. E, cara, tem que ler, tem que buscar. A gente não fala pra ter esse conhecimento, não precisa ser você pagar alguém. Você tem conhecimento de graça, só que você precisa sentar a sua bunda, e eu já falo sentar a bunda e estudar. Exato. Porque não cai do céu, ninguém vai chegar e falar assim, ai, Mel, vou te ensinar uma coisa aqui rapidinho. Ninguém, se você não procurar, ninguém vai chegar pra você e vai te ensinar. E a internet, ela é boa por conta disso. Vocês têm muito acesso hoje, nós temos muito acesso ao conhecimento, mas poucas pessoas querem realmente ter esse conhecimento. E aí fica difícil ajudar, né? Não, e aí uma coisa que me assusta é a inteligência artificial. Né? Rapidinho, estudando com meu filho, antônimo, sinônimo. E ele não aprendia, já chega uma hora assim, Bernardo, olha só, a mamãe vai te dar 2 minutos, eu vou lá na cozinha e voltar. Daqui a pouco ele pergunta, Alexa, qual que é o sinônimo? Meu, foi o ano passado, 8 anos. Sim. Né? Eu tenho certeza, não vou entrar no mérito da questão, porque eu sei que tem a coisa positiva. Mas nós, como profissionais, é a nossa função buscar o conhecimento correto. Correto, exato.
Exato, correto. Entendeu? O conhecimento é aquele que realmente vai fazer bem para o seu desenvolvimento. Exato, saber onde procurar, né? E outra coisa, Jéssica, olha a oportunidade que a gente tem de conversar com pessoas, por exemplo, quando a gente voa. Nossos papos são assim, ó, exato, totalmente diferentes. Tá aberto essa oportunidade, né? Que realmente você cresce como pessoa e como profissional. Exato. Então, acho que a gente tem que ser inteligente nesse aspecto. Você saber também com quem você conversa e o assunto. A aviação te dá isso. Você pode sair um pouco desse foco dos mesmos assuntos, porque tem pessoas inteligentíssimas do nosso lado e a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que sair da caixa. Tem que aproveitar essa oportunidade. Esse tipo de oportunidade, entendeu? Exato, até porque cada um tem uma visão diferente. Às vezes você pode não concordar isso em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Exato, às vezes você pode não concordar. Mas você entender o ponto de vista dessa pessoa pode ser, num futuro seu, uma oportunidade de você se safar de muita coisa. Os porquês. Exato, então assim... Tá, me explica, não, eu não entendi, me explica, eu quero entender o teu porquê. Isso! E é isso que fica. Exato, exatamente, porque depois você pode ter outra pessoa que você conviva que pense da mesma forma que ela, e aí você fala assim, não, eu entendi o ponto de vista dela e ok. Porque assim, ninguém vai concordar com vocês 100%, não concorda com a gente também. Não, e tá tudo bem, mas você entender isso é um crescimento pra você, porque no futuro você pode usar isso a seu favor. É aquilo, do aprendizado. Então assim, todo o tempo a gente tá aprendendo. Eu tô voando há 15 anos, mas nem se compara, porque toda vez que eu encontro a Mel, que eu encontro o pessoal que é antigo, que já tem mais experiência, eu fico observando, porque, gente, a gente aprende todo dia. Mas isso é na vida, né? Na vida. Com certeza. Tem que saber, e eu acho que hoje falta muito disso, saber observar. As pessoas não observam mais. Todo mundo tem opinião, como a gente falou, rede social, internet, o fácil acesso à informação, só que as pessoas hoje querem, todo mundo ter opinião, né? Todo mundo hoje quer saber as coisas, só que as pessoas não observam mais, não escutam mais as outras. Não estudam mais. Não estudam mais, exatamente. Então aí não aprende. Não aprende, porque ela tá ali com aquela visão dela de mundo, eu tenho uma visão, ela tem outra, então a gente tem que estar aberto a isso. Faltou? Eu acho que faltou um. Faça de novo a pergunta, então. 5 dicas aí para quem quer ser um profissional, uma pessoa melhor, um comissário melhor, né, com a sua experiência de 27 anos. E aí eu acredito que seja a mais importante. Quando você... Vou mudar de área, né? Qual é o meu sonho? Quero ser uma comissária. Realmente entenda que não é só viagens. Que não é oba-oba. Que a tua responsabilidade com segurança, com a vida das pessoas, com primeiros socorros, com a parte técnica de você evacuar uma aeronave, de você apagar um fogo, ela tem que estar em primeiro lugar. Então, você realmente tem que ter essa noção que você está, sim, em primeiro lugar por causa de segurança. Sim. E o resto vem num complemento. O atendimento, o encantamento, e principalmente, quando a gente fala assim, ó, você está preparado para realmente deixar todo mundo em casa para morar em outra cidade? Você está preparado para realmente ficar sem dormir 24 horas, trabalhar sábado e domingo? Porque não adianta daí chegar no Natal, Ano Novo, receber tua escala e achar que a empresa tem culpa por você estar trabalhando no Natal, Ano Novo. Não, a empresa não tem culpa. A empresa nunca escondeu nada de você. Exato. Entendeu? Todo mundo sabe que o avião não para 24 horas. Então, se você realmente quer ser um comissário, uma comissária, você tem que ter isso em mente. Exato. É maravilhoso, eu faria tudo de novo, mas a nossa responsabilidade com a parte de segurança, com a parte de cliente, com encantamento e principalmente essa parte emocional de família e saber, né, que a gente tem essa responsabilidade toda, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, não é festa como as pessoas falam, como a gente estava conversando nos bastidores, né? A Jéssica falou nos bastidores, muito pelo contrário. Quando a gente chega no hotel, eu só quero dormir.
Exato. Às vezes, eu chego morrendo de fome porque eu não tive tempo de comer no avião. E engraçado você falar isso, porque às vezes eu falo isso no TikTok, enfim, porque eu tô trazendo essa visão mesmo. E as pessoas ficam, ai não, mas como assim não tem tempo de comer? Tem voo que não tem. Não tem tempo de comer, né? E isso é no mundo todo. Isso. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Exato. Porque daí dá uma turbulência, daí você não consegue fazer o que você tem que fazer. Adianta 10, 15 minutos do pouso. Exato. Alguém passando mal. Exato. Porque essa é a nossa função. Então a prioridade vai ser sempre do quê? De você resolver os problemas a bordo para depois pensar em comer. Exato. E às vezes você chega tão cansado no quarto, você não tem nem vontade de trocar, tirar o uniforme pra sair pra jantar. Pra sair pra jantar. Dormir. Nem pra pegar o iFood, tá? Não. Na recepção, às vezes você não tem coragem. Essa é a nossa realidade, que eu acho que muitas pessoas, elas não conseguem, não têm essa visão. Exato. E é verdade verdadeira que eu brinco, né? É verdade verdadeira. Então, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter muito pé no chão da nossa responsabilidade em relação à parte técnica. O comissário tem que saber, sim, tudo na ponta da língua. Tá? O comissário, sim, tem que saber. Ai, eu esqueci de falar pra vocês que ela também é checadora, tá? Essa faz Quem já foi, mas não perde, não perde. Já fui também. E essa é uma das nossas funções, das nossas obrigações. E não tem como você ser diferente. Porque não existe menos comissário. Tipo assim, ó, eu sei menos parte técnica, primeiro socorro. Não! Você tem que ter o pacote completo. Exato. Então, eu acho que são esses detalhes, né? Abordamos os 5? Eu acho que abordamos os 5. E pra finalizar, que eu também não quero ficar aqui 5 horas, que eu poderia, gente, facilmente. Eu quero ficar 5 horas aqui, mas o que é um comissário de bordo pra você? Nossa, Jess. Eu acho que é aquela pessoa... No meu último voo agora, o menininho tava saindo do avião, ele veio, eu lembrei dele, eu tive a oportunidade de levar e buscar, no voo da ida e no voo da volta. Eu lembrei dele por causa do bicho de pelúcia que ele tava. Eu olhei assim, mas eu conheço você. Ô tia, claro que você me conhece, você me levou uma balinha, você fez isso comigo. Aí eu olhei assim, ó, olha como a gente... mexe com as vidas das pessoas e a gente não se toca. Daí ele assim, tia, só quero te agradecer que as minhas férias foram maravilhosas e você tava das minhas férias, porque você me levou e me buscou. E me deu um abraço. Menina, quando ele me deu um abraço, ele devia ter, eu acho que uns 6, 7 anos. Tá. Aí eu falei assim, eu acho que isso também é ser comissário de bordo. Sim. É você participar desse encantamento, dessas histórias para os teus clientes mirins. Sim. Que aconteceu comigo, Jess. Porque eu me lembro até hoje da primeira comissária. Então, o ser foi uma coisa que remeteu, né, ao passado. Nostalgia total. O ser comissária de bordo, ele engloba tanta coisa, como a gente falou até agora, a parte técnica, mas principalmente é você fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Daquela vovó, daquele vovô, daquela mãe com a criança. É você fazer sempre algo além do que eles estão esperando. Exato. Porque igual tem um monte. Você fazer marcar e fazer diferença na vida dessas pessoas. Exato. Acho que é isso. Que bom ter vocês aqui no Tá No Ar podcast. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acho que eu falo demais, né? Não, pode falar. Vamos continuar. Vamos continuar depois, assim. A gente só tá encerrando porque ela tem que buscar o Bernardo, tá? Senão aí, aqui, ó. Hoje eu estou de folga, mãe entrando em ação. Mude mãe entrando em ação. Obrigada, Mel, por você ter cedido esse tempo pra gente. Prazer, muito obrigada também. E a gente espera vocês nos próximos episódios aqui do nosso podcast de tripulantes para vocês que podem estar querendo voar ou não, que são só curiosos e estão aqui para aprender sobre aviação. Sejam muito bem-vindos. E sejam felizes. Exato, sejam felizes em qualquer profissão que vocês estejam. A gente deu várias dicas aqui, ó.
já aplica no seu dia a dia que vai ser importante. Com certeza. Beijo. Muito obrigada.